Numa cidade cinzenta, onde os arranha-céus pareciam tocar as nuvens, vivia Helena, herdeira de um império empresarial. Ela era a definição de poder e elegância. Seus dias eram uma sucessão de reuniões, decisões de milhões e jantares de negócios. Mas por trás da fachada de aço, Helena sentia um vazio que nem o sucesso, nem a riqueza conseguiam preencher. Seu coração era um castelo trancado, cujas chaves ela mesma havia perdido há muito tempo. Tudo começou a mudar num dia chuvoso de terça-feira. Foi quando Lucas entrou em sua vida. Ele não era um executivo de terno caro, mas o novo motorista da empresa, contratado para levar nas suas viagens diárias. Lucas tinha um sorriso que parecia desafiar a melancolia da cidade e um olhar que via para além da patroa. Ele via Helena. No início, a interação entre eles era estritamente profissional. Bom dia, senhora Helena. Boa tarde, Lucas. Mas o silêncio no carro de luxo começou a ser preenchido por conversas. Começou com trivialidades sobre o tempo e o trânsito, mas rapidamente evoluiu. Lucas falava da sua paixão por fotografia, de como encontrava beleza nas coisas mais simples. O reflexo de um prédio numa poça de água, o sorriso de uma criança no parque, a forma como a luz do pôr do sol pintava a cidade de dourado. Helena, que só via números e metas, começou a ver a cidade através dos olhos dele. Ela pedia para ele parar em lugares inesperados, apenas para observar uma cena que ele apontava. Aos poucos, as barreiras começaram a ruir. No carro, ela não era a CEO, era apenas Helena, e ele não era o empregado, era Lucas. O homem que a fazia rir com uma piada boba e que ouvia os seus desabafos sobre a pressão do trabalho sem julgamentos. A atração entre eles crescia a cada dia, uma corrente elétrica disfarçada em olhares prolongados no retrovisor e sorrisos cúmplices. Era proibido, perigoso, o mundo deles jamais aceitaria. Ela era a rainha do seu império, ele um simples funcionário. Mas o coração não entende de hierarquias. Uma noite, voltando de um evento de gala, Helena estava exausta e vulnerável. Ela confessou a Lucas como se sentia sozinha no topo, como sentia falta de alguém que a visse de verdade. Lucas parou o carro numa rua tranquila, com vista para as luzes da cidade. Virou-se para ela e, com uma sinceridade que a desarmou, disse: "Eu vejo-te, Helena. Eu sempre te vi." Naquele momento, o mundo exterior desapareceu. A diferença social, os julgamentos, o medo, tudo se dissolveu. Helena inclinou-se e beijou-o. Foi um beijo que carregava meses de desejo contido, de palavras não ditas e de uma conexão que ambos tentaram negar. Foi um beijo que selou o destino deles. Eles começaram um romance secreto, roubando momentos longe de olhares curiosos. Encontros em cafés discretos, passeios noturnos em parques distantes, fins de semana em que ele a levava para conhecer o seu mundo simples, cheio de amigos verdadeiros e alegria genuína. Com Lucas, Helena redescobriu a si mesma. Ela começou a pintar novamente, um hobby que abandonara há anos. Riu até a barriga doer. Sentiu a areia nos pés e a brisa do mar no rosto. Ela estava viva. Mas os segredos têm pernas curtas. Boatos começaram a circular na empresa. Olhares de desaprovação e sussurros maldosos seguiam Helena pelos corredores. A pressão do conselho de administração e da sua família tornou-se
insuportável. Exigiam que ela terminasse aquele escândalo. Diziam que ela estava a manchar o nome da família e a arriscar o futuro da empresa. Colocada contra a parede, Helena enfrentou a decisão mais difícil da sua vida: o seu império ou o seu amor. A dor da escolha era quase física. Numa noite de angústia, ela afastou Lucas, dizendo-lhe que não podiam continuar. Disse que era um erro. O coração dele partiu-se em 1000 pedaços e o dela também. Lucas pediu demissão no dia seguinte. O silêncio no carro de Helena voltou, mais pesado e opressor do que nunca. As semanas que se seguiram foram um inferno para Helena. Ela tinha o seu império, a sua posição, mas tinha perdido a sua alma. Cada canto da cidade lembrava de Lucas. Cada pôr do sol era uma tortura. Ela percebeu que a riqueza e o poder não significavam nada sem a felicidade, sem o amor que ele lhe dera. O castelo em que vivia era, afinal, uma prisão dourada. Num ato de coragem que chocou a todos, Helena convocou uma reunião de emergência com o conselho. Com uma voz firme, ela não falou de números ou de estratégias de mercado. Falou sobre valores, sobre felicidade e sobre a vida que queria viver. Anunciou que iria reestruturar a sua participação na empresa, delegando muitas das suas funções para se dedicar ao que realmente importava. E depois, fez a coisa mais impulsiva e certa da sua vida. Ela correu para fora do prédio, ignorando os chamados e os olhares atônitos. Pegou num táxi e foi até o bairro simples, onde Lucas morava. Encontrou-o a preparar as malas, pronto para deixar a cidade e as memórias para trás. Sem fôlego, com lágrimas nos olhos, ela parou à sua frente. Eu fui uma tola, disse ela. Eu escolhi a gaiola em vez da liberdade. Eu escolhi o poder em vez do amor. Mas o poder não me abraça à noite. O sucesso não me faz rir. Eu amo-te, Lucas, e não posso viver sem ti. Lucas olhou para ela. A mulher que virara o seu mundo de cabeça para baixo, e viu nos seus olhos a mesma vulnerabilidade e o mesmo amor que sentia. Ele largou as malas, puxou-a para um abraço e beijou-a, um beijo de reencontro, de perdão e de promessas. Eles não sabiam o que o futuro lhes reservava. O caminho certamente não seria fácil, mas de mãos dadas, olhando para o horizonte daquela cidade que agora pertencia aos dois. Eles sabiam que, enquanto tivessem um ao outro, poderiam enfrentar qualquer coisa, porque o amor verdadeiro não conhece hierarquias, não tem preço e é o maior império que alguém pode construir. Obrigado por assistirem a mais esta história. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like, partilhar e subscrever o canal para não perderem os próximos vídeos. A gente se vê na próxima